Olá, queridos amigos e amigas, aqui estamos nós mais uma vez para fazermos as nossas reflexões. Você está no canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Maggini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o tema de hoje é um tema delicado, caridade com os criminosos. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que nos deem muita serenidade para refletirmos juntos. Aproveitando, vamos fazer a nossa prece, pedindo a paz no mundo e o amparo para todas as vítimas da violência, o amparo aos desencarnados e encarnados. Pedimos a paz para todas as famílias, para todos os lares, que Jesus possa visitar as nossas casas, atendendo a todas as nossas necessidades. E vamos também orar pelas suas preces pessoais, de mãos dadas em pensamento. Vamos juntos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Esse tema, caridade com os criminosos, é um tema muito delicado, porque a nossa realidade é violenta pela própria condição do nosso planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Muitos espíritos encarnam aqui com o intuito de melhorar. Todos nós estamos aqui para nos melhorarmos. Alguns são mais impuros do que outros, mas todos nós somos espíritos imperfeitos. Alguns espíritos encarnam aqui tendo dentro de si um grau maior de maldade e dificuldades. Eles estão aqui na tarefa de aprendizado. O nosso planeta Terra pode ser considerado uma escola ou um hospital, ou até mesmo um presídio. O significado da nossa vida, o propósito da vida é o aprendizado. Então, é muito importante que dentro da nossa realidade nós possamos compreender por que alguém se torna criminoso e qual deve ser a nossa atitude diante dessa pessoa que errou. Então, quem nos traz
A reflexão de hoje é a princesa Elizabeth da França. Ela nos traz essa mensagem de 1862 na cidade de Havre. A Havre é uma cidade pequena que fica ali no norte da França, na região da Normandia. Elizabeth, ela foi uma princesa que desencarnou de forma muito violenta. Ela desencarnou aos 30 anos e foi executada na guilhotina por causa da Revolução Francesa. Ela era a irmã do rei Luís XVI e cunhada da rainha Maria Antonieta. Elizabeth era uma moça calma, voltada para os livros, mas ela estava ali inserida naquela vida luxuosa do Palácio de Versalhes. Ela ficou 5 anos presa junto com a sua família antes de ser executada em 1794. Ela encarou a sua situação com muita coragem e durante a prisão ela ficou ajudando a cuidar dos seus sobrinhos e ela consolou os outros que também foram condenados. No dia da sua execução, ela não quis colocar o capuz na cabeça, como era de costume. Ela foi de cabeça erguida e altiva para a guilhotina. E ela nos fala aqui no item 14 que a verdadeira caridade é um dos atos mais sublimes, é um dos ensinamentos mais sublimes de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, ela nos fala que os criminosos são criaturas infelizes, são esses espíritos que ainda não têm o Deus em seus corações. Esse tema é difícil para nós porque a nossa realidade é violenta. Nós saímos de casa e não temos a certeza se vamos voltar. À noite nós temos receio de sair. Então é preciso que esses criminosos tenham a oportunidade de se arrependerem e fazerem o caminho da volta, como o filho pródigo fez. Na parábola do filho pródigo, ele abandona o trabalho, abandona o seu pai e ele vai ali gozar das paixões do mundo. Acaba sem dinheiro e comendo a lavagem dos porcos. E aí ele se arrepende e volta para o seu pai. Então, esses nossos irmãos criminosos também devem ter a oportunidade de voltarem para Deus. E lembrando de Jesus, Jesus passou toda a sua vida perdoando e convivendo com pessoas que eram
consideradas pessoas de má vida, porque Jesus nos fala que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. Jesus foi indulgente até na hora da crucificação no Monte Calvário, lembrando que ele foi crucificado entre dois criminosos, dois ladrões. A Bíblia nos fala que um dos ladrões era um ladrão bom. Será que hoje, com a nossa mentalidade aqui do século 21, nós concebemos a ideia de que um ladrão possa ser bom? Pois Jesus falou para ele que ele estaria no paraíso logo mais. E também perdoou a todos nós. Jesus na cruz disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus provou o que a humanidade tem de pior, que é a nossa ignorância. O outro ladrão, que é considerado o mau ladrão, ele ficava insultando Jesus e dizia: se você é o Cristo, salva-te e salva a nós também. Mas o outro ladrão, o bom, disse: tu que sofres a mesma pena, não temes a Deus? Para nós o castigo é justo, pagamos os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E é aí que Jesus promete a ele que ele estará junto no reino dos céus, né? Ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pede a Jesus. E Jesus lhes respondeu: eu te asseguro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja que esse ladrão, o bom ladrão, ele passou pelo arrependimento. Todos os criminosos e todos nós, quando erramos, temos a oportunidade de passar pelo arrependimento e em seguida passamos pela expiação, porque ninguém pratica o mal sem colher o sofrimento. Todos nós estamos inseridos na lei de ação e reação. Após a expiação, nós vamos para o terceiro estágio, que é a reparação. É reparar o mal que fizemos. Não basta apenas nós pedirmos desculpas. É preciso correr atrás do prejuízo. E é preciso que esses irmãos tenham a oportunidade do arrependimento. E a Elizabeth, ela continua aqui: não julgueis, ó não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicados ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Então, há muitas coisas que nós fazemos e nem nos damos contas que são crimes perante Deus, como, por exemplo, a nossa indiferença para aquele que sofre. A indiferença é uma forma de crueldade, ou mesmo quando nós praticamos o bullying ou o racismo estrutural.
Continuando a fala da Elizabeth, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com que acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, será cobrado de nós mais do que aquele que errou severamente, porque nós já estamos ali um passinho a mais no degrau do progresso espiritual. Então, será cobrado de nós se não fizermos a nossa parte. E a benevolência tem que ser benevolência para com todos. A caridade tem que ser praticada para todos, inclusive para esses nossos irmãos que cometeram crimes terríveis. Continuando com Elizabeth, aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e se conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então, esses espíritos que são mais impuros do que nós, eles estão tendo as suas últimas chances de reencarnarem na Terra e não aproveitando a oportunidade de se melhorarem, eles serão levados a reencarnarem em mundos inferiores, para que ali, de acordo com a sua sintonia, possam se melhorar. Isso porque a nossa Terra passa por esse momento de transição planetária para se tornar um mundo de regeneração. Então, nós temos que prestar atenção nessas leis morais, para que dar a esses, praticando as leis morais, que é o bem proceder, nós vamos dar a oportunidade para que esses irmãos possam se arrepender. E para continuar aqui com a mensagem da Elizabeth, ela fala: deveis a esses de que vos falo o socorro das vossas preces. Se nós não vamos visitar os presos,
que possamos pelo menos socorrê-los com as nossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado. Ele estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhes assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Deus é Pai, Deus é amor, Deus não criou nenhum de nós para ser um assassino, um criminoso. E para nós finalizarmos essa nossa reflexão, eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos no capítulo 6, Lei de Destruição. No item 5, é o item cujo tema é crueldade. No item 5, fala da criminalidade. Então, quem puder, faça a leitura. E para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagem do Espírito de Emmanuel, que do livro Caminho, Verdade e Vida. O tema é Esperemos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Isso está em Mateus, no capítulo 12, versículo 20. Emmanuel nos fala: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso, companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não despreze, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós, outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar?
Então, que façamos com muito amor esta reflexão. Todos nós temos muito que melhorar, começando dentro de nós a melhora que nós queremos ver no mundo. Um forte e carinhoso abraço. Que Deus abençoe a você e a sua família. Muito obrigada. Muita